Onde estão os voluntários da casa? Glória a Deus. O tema da minha mensagem nessa manhã é eu e minha casa. E quinta-feira foi o dia do voluntariado. Vocês devem ter visto, teve uma postagem, né, o vídeo aí do pastor André e da pastora Adriana também, agradecendo aos voluntários da casa. E foi o dia do voluntariado. Um departamento de extrema importância, de extrema necessidade dentro de uma igreja, porque uma igreja ela não se faz de um pastor, a igreja não se faz de uma única pessoa, mas a igreja se faz de todos nós, não é verdade? E os voluntários, né, aqueles que dedicam o seu tempo para servir ao reino, são parte fundamental, essencial e de extrema importância, né, para a igreja. E o tema da minha mensagem nessa manhã é eu e minha casa. Quando nós falamos de eu e minha casa, nós podemos falar de muitas coisas, né? Eu e minha casa adoramos ao Senhor, eu e minha casa, né? Então, quantas coisas nós, né, juntamos a nossa casa, nós abordamos, colocamos todos da nossa casa nessa frase quando se fala de qualquer outra parte, de qualquer outra coisa. Mas nós também precisamos falar, né? Eu gostaria que você abrisse lá em Josué, no capítulo 24, e a palavra do Senhor ali nos traz também uma direção, né? Algo importante. E servir, meu irmão. Servir significa trabalhar em favor de. Então, quando nós estamos falando em servir, nós estamos falando em trabalharmos em favor de algo, de alguma coisa e de alguém. Então, quando nós estamos falando sobre a igreja, sobre o reino do Senhor, nós estamos falando sobre nós servirmos. Estamos falando em trabalharmos em favor do Senhor. Estamos falando em trabalharmos em favor do reino do Senhor. Então, é um grande privilégio todos nós podermos servir ao Senhor. É um grande privilégio nós podermos dispor no nosso tempo, né, esse comissionamento do Senhor para nós, de realmente nós servirmos uns aos outros, de nós ministrarmos uns aos outros. E eu gostaria de ler alguns 3 testemunhos sobre o servir, que foi postado lá no Instagram da igreja. Algo que sempre me marcou é o zelo e o cuidado de quem doa o seu tempo. Desde o estacionamento até os banheiros cheirosos. Como voluntária, amo as conexões com os demais voluntários e como é um privilégio sermos facilitadores e cooperadores na obra de Cristo. Um outro testemunho é, no primeiro dia da conferência, cheguei na igreja cheia de bolsas, uma verdadeira mudança. Pois estava na casa da minha mãe e fui direto para o culto. Quando desci do carro, sem medir esforços, um voluntário já foi correndo ajudar a carregar tudo até a igreja. Gratidão pela vida de cada um de vocês. O último testemunho é, a primeira vez que cheguei na Alcance, estava passando por uma fase bem difícil. E ali, consegui, através do carinho e amor dos voluntários, sentir o cuidado de Deus comigo. Olha como é impactante. Nós não temos noção do que o nosso servir, do que a disposição do nosso tempo em tocar vidas, né, através do nosso voluntariado, através do nosso servir, impacta a vida de pessoas. Você já pode ter sido uma pessoa que veio para a igreja, né, e eu não estou falando, né, da igreja local, mas sabe, de você ser impactado pelo servir de pessoas através da sua vida. Não é verdade? Quantas pessoas, e nós vemos muitos testemunhos de pessoas que são já tocadas desde o estacionamento, que são ministradas desde o estacionamento, ou seja, todas as áreas, é uma forma de nós podermos ministrar a vida de pessoas. E em Josué, no capítulo 24, verso 15, a palavra do Senhor diz assim, se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos falando aqui de uma dedicação, de que nós colocarmos a nossa casa, a nossa família, nesse lugar de servir ao Senhor. Não estamos falando para fazer isso, né, por um homem, mas estamos fazendo isso pelo Senhor. Ou seja, nós estamos a serviço, nós estamos trabalhando em favor do Senhor. Nós estamos trabalhando, servindo em favor, né, do reino do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, que nós não estamos fazendo isso para um homem, nós entendemos a grandiosidade
do que nós estamos fazendo. Nós entendemos a grandiosidade do que é o servir na casa do Senhor, do que é servir a vida de pessoas. Nós estamos tendo o privilégio, de podermos tocar a vida de pessoas, independente da área que nós servimos, independente da área que nós estamos. Então esse é um lugar que nós precisamos estar, mas um lugar que nós precisamos levar a nossa família a entrar nisso. Sabe, de nós levarmos a nossa família a entender esse privilégio, de levarmos a nossa família a entender, o privilégio de servirmos ao Senhor. Sabe, muitas vezes os nossos filhos podem nos ver servindo, mas não conseguem, às vezes, entender esse lugar, entender o privilégio que é fazer parte dessa obra. Então nós, além de nós servirmos, nós precisamos levar a nossa casa. Assim como nós vemos aqui Josué, ele leva, e ele coloca nessa declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos ver isso e levar os nossos filhos a entender. Levar todos aqueles que estão caminhando conosco a entender que nós não estamos servindo a um homem, mas nós estamos servindo ao Senhor. E quando nós falamos do reino do Senhor, nós estamos falando daquilo que nós fazemos, assim, uma transmissão, de geração em geração dos princípios do reino, assim, uma transmissão, geracional ali dos princípios, do caráter, do entendimento de muitas coisas, mas nós precisamos entender que todos nós, um dia, precisaremos decidir servir ao Senhor, não é verdade? Todos nós, um dia, por mais que nós cresçamos na igreja, eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja, sempre vendo meus pais servindo a igreja, mas precisou um dia eu decidir servir ao Senhor. Precisou um dia eu decidir entrar nesse lugar, porque eu entendi o privilégio, entendi e gostava muito de servir a igreja, desde pequeno. Eu, com 11 anos eu já servia no Alcance Kids, no Ministério Infantil da igreja, ali auxiliava o professor. Com 11 anos, eu já estava ali ajudando, com 14 anos eu já fazia parte da técnica da igreja. Então, assim, eu sempre estive nesse lugar, mas um dia eu precisei decidir. Um dia eu precisei olhar para isso, para o servir ao reino do Senhor, e eu falei: eu preciso entrar nesse lugar. Eu preciso decidir, ou seja, porque muitas coisas nós podemos transmitir para os nossos filhos, nós podemos transmitir para aqueles que estão conosco, mas um dia, cada um de nós precisou ou precisará, levantar a sua mão e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor. Eis-me aqui, eu quero servir a casa de Deus. E não necessariamente, às vezes, a sua rotina, às vezes o seu trabalho, não dá para você servir a igreja local. Às vezes, por questões particulares, você não consegue servir a igreja local. E eu não estou falando apenas do voluntariado local, mas de nós entrarmos nesse lugar, de servirmos ao Senhor. Trabalharmos em prol do reino do Senhor, a todo momento, a todo instante, em tudo aquilo que nós fazemos, sermos intencionais, nesse entendimento de que nós precisamos servir ao Senhor. Então eu preciso ser intencional com relação a isso. Eu preciso ser intencional, nesse entendimento de servir a casa de Deus, de servir o reino, de servir ao Senhor, de trabalhar em prol, trabalhar por alguém, trabalhar pelo Senhor. Então tudo que eu faço, eu preciso fazer com esse entendimento. Tudo que eu faço, eu preciso fazer com esse entendimento que eu estou fazendo para o Senhor. Sabe, aí na excelência de fazer, na excelência de tocar vidas, na excelência do servir, ou seja, em tudo que nós fazemos, eu faço com esse entendimento de que eu preciso ter zelo por aqui, porque eu estou servindo ao Senhor. Pode ser que eu não sirva a igreja local, mas eu preciso entender que na minha casa eu também tenho uma forma de servir ao Senhor. Também é uma oportunidade de servir ao Senhor. Também é uma oportunidade, de fazer algo para a vida de pessoas em prol do reino. Também é uma forma de tocar pessoas, em prol do reino, pelo nome do Senhor, servindo essas pessoas. Então, quando nós temos esse entendimento, muda uma chave da nossa vida. Muda uma chave no nosso entendimento. Porque muitas vezes fala: mas por que fazer isso? Por que servir? A Denise, que é a líder do voluntariado da igreja, ela falou que que um dia fizeram uma pergunta da Alcance Curitiba, e ela é a líder do voluntariado, e um dia fizeram uma pergunta para ela: Denise, se você tivesse todo o dinheiro, se
se a igreja tivesse condições de pagar todos os voluntários, você entraria nisso? Ela falou, com certeza que não. Por quê? Porque o servir precisa ser uma atitude do nosso coração. Em nós entrarmos nesse lugar de eu entregar algo ao Senhor. Então eu não estou servindo para receber algo em troca. Eu estou servindo por quê? Porque eu já recebi algo. Eu sirvo a vida de pessoas e eu toco a vida de pessoas. Por quê? Porque o Senhor já fez algo por mim antes mesmo que eu imaginasse. Então hoje é uma forma até mesmo de tocar a vida e fazer com que outras pessoas também entendam isso. De forma alguma eu estou trazendo essa mensagem para mexer na sua mente, para que você possa, fazer uma lavagem para que você comece a servir na igreja. De forma alguma é isso. Mas que você entre nesse entendimento do que é o servir. Do que é estar servindo ao Senhor. E isso é um lugar que nós precisamos levar a nossa família. Levar a nossa casa. Levar todos aqueles que estão caminhando conosco nesse entendimento. Sabe, eu não estou aqui trabalhando para a igreja, eu estou servindo o corpo de Cristo. Eu não estou aqui porque eu estou sendo pago, mas eu estou aqui porque eu tenho um comissionamento do Senhor para tocar vidas. Porque eu tenho um comissionamento do Senhor para servir a vida de pessoas, para tocar e ministrar a vida de pessoas. Então é uma mudança de chave. E eu levo isso, e nós precisamos entender que nem sempre aquilo que eu faço, aquele que está do meu lado, ou aqueles que estão caminhando conosco, irão fazer automaticamente. Então eu preciso levar isso. Nós vemos biblicamente, e aqui em Juízes, aqui em Josué, quando estava tendo uma renovação das alianças. O capítulo lá se inicia com uma renovação, e Josué falando ali sobre os antepassados que serviram ao Senhor, foi falado ali de Abraão, ou seja, de antepassados que serviram ao Senhor, que tinham uma aliança com o Senhor. Mas na continuidade ali, Josué então está levando o povo a entender, não é porque o antepassado serviu ao Senhor, teve uma aliança com o Senhor, que vocês não precisam fazer nada agora. Existe uma decisão de vocês agora em servir ao Senhor. Então Josué ele começa a trazer esse entendimento para o povo, dessa decisão, e ele conclui então o capítulo, dando essa citação, falando, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não decidirem isso por vocês, mas a minha casa entrará nesse lugar. A minha casa entrará nesse lugar de servir ao Senhor, de tocar vidas, de estar trabalhando em prol do reino. Sabe, então ali Josué está levando esse povo para esse entendimento. E nós precisamos entender que todos nós um dia precisaremos. Às vezes a sua família já foi uma família que sempre foi muito usada pelo Senhor, uma família que sempre tocou vidas, foram pessoas que foram servas para o reino. E às vezes assim, eu já fui abençoado por isso e agora eu vou ficar sentado no meu banco. Agora eu vou ficar quieto aqui apenas recebendo a palavra. Sabe, de nós entendermos que também existe uma renovação, uma aliança que nós precisamos. Sabe, um compromisso que nós precisamos fazer com o Senhor também. Um compromisso que nós precisamos colocar diante do Senhor, de falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Porque senão qual é o sentido de nós estarmos na igreja? Qual é o sentido de nós virmos à casa do Senhor, se não for para nós perpetuarmos, de nós continuarmos, de nós fazermos com que outras pessoas também sejam tocadas por isso? Sabe, da mesma forma como nós somos tão ministrados, e como esses testemunhos que nós vemos aqui, de pessoas que foram ministradas pelo servir, nós temos esse entendimento de que eu também posso fazer parte disso. Ter esse entendimento de que eu também posso fazer parte e tocar essas vidas também. Sabe, de nós levarmos as pessoas a entender isso e nós entrarmos nesse lugar também. Sabe, de tocarmos vidas. E às vezes, nós estamos esperando, ou às vezes você pode estar, eu estou esperando o meu ministério começar, sabe, que eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado para ser um missionário, eu tenho um chamado para fazer, sabe, muitas coisas, eu tenho um chamado para estar no louvor, mas por que não começar o seu ministério, fora dos púlpitos, sem os holofotes, por que não começar o seu ministério, onde às vezes ninguém pode te enxergar? Mas você começar o seu ministério. Porque nós não estamos fazendo algo para que as pessoas nos notem, nós não estamos fazendo algo para que os outros olhem para nós,
mas nós estamos fazendo algo para que as pessoas, através de nós, possam olhar a Cristo. Então nós precisamos entender isso. Sabe, as pessoas olham para nós e através de nós, as pessoas olham para Cristo, as pessoas veem Cristo. As pessoas são tocadas pelo Senhor. Pessoas podem ser curadas pelo nosso servir. Pessoas podem ser ministradas pelo nosso servir. Pessoas podem ser libertas pelo nosso servir. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso. E tem alguém muito maior do que nós, né, tocando essas vidas através de nós. Sabe, de nós entrarmos nesse lugar. Quando nós olhamos para Abraão, em Gênesis no capítulo 17, o Senhor fez uma aliança com ele. O Senhor fez uma aliança com Abraão e ele falou: estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Foi uma aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão. Tocou as suas gerações, tocou as gerações futuras, tocou aqueles que estavam vindo depois, tocou sim aquela aliança de Abraão com o Senhor, tocou as próximas gerações, mas também isso não deixou, né, com que o Senhor precisasse estabelecer também uma aliança com as próximas gerações. Ou seja, no verso 19 do capítulo 17, o Senhor ali, ele fala de uma aliança com Isaac. E ele fala: Sara lhe dará um filho, e com ele estabelecerei a minha aliança. E no verso 28, com Jacó, da mesma forma, o Senhor fala assim: eu não o abandonarei, até que se cumpra tudo que lhe prometi. Ou seja, nós estamos falando de nós levarmos algo, mas com entendimento do que eu estou construindo aqui. Com certeza, as próximas gerações serão tocadas. Com certeza, eu sou tocado, né, hoje pelo servir dos meus pais lá atrás. Com certeza, né, eu fui muito abençoado, né, através da decisão dos meus pais de servirem ao Senhor. Com certeza, há benefícios, né, que os meus pais plantaram na minha vida. Mas eu precisei decidir. Eu precisei entrar nesse lugar de decidir também e estabelecer a minha aliança com o Senhor. De estabelecer o meu, né, de levantar minha mão e o meu compromisso com o Senhor. E aqui nós estamos falando que Abraão teve uma aliança com o Senhor. Mas isso não dispensou de Isaac ter uma aliança com o Senhor. E também não dispensou de Jacó ter uma aliança com o Senhor. Nós olhamos ali, e Esaú também. Esaú, ele teve a decisão dele foi totalmente contrária à de Jacó. Jacó escolheu estabelecer uma aliança com o Senhor, diferentemente de Esaú. Esaú abriu mão daquilo que era direito dele. Esaú abriu mão, né, de algo que iria beneficiar a vida dele. Mas, ok. Isso, obviamente, tira o que Isaac fez, né? Isso exclui a aliança do Senhor com Isaac de forma alguma. Mas os filhos dele também precisaram escolher servir ao Senhor. Os filhos deles também precisaram, né, decidir estabelecer a sua aliança com o Senhor. Então hoje eu gostaria de falar muito sobre isso. Sobre nós estabelecermos algo que toca a minha vida, mas que também toca as próximas gerações. De nós estabelecermos algo que vai trazer uma nova estação para a minha família. Não só hoje, mas que irá perpetuar, irá continuar, irá estabelecer isso para as próximas e próximas gerações. Eu construí na minha família e eu construí na minha casa algo, né, um entendimento de que as próximas gerações também decidirão levantar a sua mão e ter um compromisso com o Senhor. De que as próximas gerações também decidirão, né, levantar a sua mão e estabelecer uma aliança com o Senhor. Com o entendimento do que eu estou fazendo aqui, não vai parar aqui. Não vai parar na minha geração, mas as demais gerações continuarão servindo, continuarão fazendo, continuarão honrando o nome do Senhor, continuarão ministrando a vida de pessoas, porque essa próxima geração decidiu honrar o Senhor, estabelecer uma aliança com o Senhor, estabelecer um compromisso com o Senhor. Você entende como isso é forte e é importante? De nós trazermos esse entendimento do que eu estou fazendo. Não está tocando apenas, né, aqueles que estão ao meu redor hoje, mas eles também tocarão as próximas e as próximas gerações.
Sabe, Josué ali, ele estava declarando isso, e ele estava decidido, eu e minha casa. Ou seja, ele estava estabelecendo, né, um padrão ali para a família dele. Ele estava estabelecendo um legado para a família dele. Ele estava estabelecendo algo que não iria apenas beneficiar a sua vida ou tocar a sua vida, mas algo que todos aqueles que estavam com ele continuariam nesse processo. Continuariam com esse entendimento, né, de estabelecer essa aliança com o Senhor. No verso 14, ali fala de alguns princípios para as nossas vidas. No verso 14 ali, a palavra do Senhor diz assim: agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Aqui nós vemos 3 palavras, 3 princípios para a nossa vida, que nós precisamos, além de inculcar na nossa vida, além de estabelecer isso para a nossa vida, inculcar naqueles que estão caminhando conosco. O servir ao Senhor não pode ser de qualquer forma. O servir ao Senhor não pode ser de qualquer jeito. Porque nós, como eu falei e volto a repetir, nós não estamos fazendo algo para nós. Não estamos fazendo algo, né, para pessoas. Mas estamos fazendo como para o Senhor. Então, quando eu faço algo para a vida de pessoas, eu estou fazendo como para o Senhor. Ou seja, aqui nós vemos 3 princípios de extrema importância que nós precisamos trazer para a nossa vida: temor, integridade e fidelidade. Antes ali de Josué, então, ele traz esse entendimento para as nossas vidas. Você quer servir ao Senhor? Temam o Senhor. Sejam íntegros diante do Senhor. E tenham fidelidade ao Senhor. O nosso servir não pode ser de qualquer forma, meu irmão. O nosso servir não pode ser de qualquer jeito. O mesmo zelo que nós temos pelo prédio, o mesmo zelo que nós temos muitas vezes, os voluntários aqui, né? Na verdade, todos os voluntários chegam, arrumam as cadeiras, limpam as cadeiras, né? Passam um paninho nas cadeiras, sabe, cuidam de tudo. Sabe, os voluntários dobram os paninhos, para o papel, para que as pessoas, né, para que você possa vir aqui, né, e se você estiver chorando, você vai ter um papelzinho ali para você enxugar as suas lágrimas. Mas sabe, isso é muito bom. Ok, legal. É excelência, ok. Mas sabe, acima disso, nós estamos falando desse padrão diante do Senhor. Porque de nada adianta um paninho bem dobrado, as cadeiras bem alinhadas, se esse padrão não estiver no nosso coração. Esse padrão de temor ao Senhor. Esse padrão de integridade diante do Senhor. E esse padrão de fidelidade ao Senhor. Quando eu entendo que eu não estou fazendo isso para um homem me veja, para que uma pessoa me veja, para que os aplausos venham para mim, eu entendo que esse padrão está muito além de qualquer padrão natural, de qualquer, né, direcionamento natural, né, do que fazer, do que não fazer quando está servindo. Eu tenho um entendimento ali de que eu preciso temer ao Senhor, de que eu preciso ter integridade quando eu estou servindo ao Senhor, e que eu preciso ser fiel ao Senhor com o meu servir e para servir. Sabe, eu preciso trazer esse entendimento desse padrão de excelência. Esse é um padrão de excelência. Acima de qualquer outro padrão de excelência natural. Esse é um padrão de excelência que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Sabe, o Senhor, ele não aceita qualquer coisa. O Senhor, ele não aceita e ele não quer qualquer coisa. Sabe, nós vemos lá, né, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, em Deuteronômio capítulo 23, né, a palavra do Senhor, ele fala, né, e o Senhor, ele fala que ele não quer o dízimo da prostituta. Ou seja, o Senhor quer a honra para ele. O Senhor, né, e nós precisamos entender que a honra é para ele. Mas o Senhor está falando assim, mas se é para vir algo que me desonre, é melhor não me entregar. Se é para vir algo que a origem não me honra, é melhor não trazer. Ou seja, o Senhor está falando assim, é importante dizimar. É importante você trazer a casa do Senhor, você ofertar ao Senhor.
Mas se é para fazer de qualquer forma, nem oferte. Ou seja, o Senhor está estabelecendo ali um padrão para nós, daquilo que nós entregamos para Ele. O Senhor está estabelecendo um padrão para nós, né, da forma, né, e daquilo que nós estamos entregando. Ou seja, se é para entregar de qualquer forma, se a origem daquilo não for para honrar ao Senhor, se desde a raiz não honra ao Senhor, é melhor que não entregue. Sabe, você entende isso? Você consegue entender a importância do servir, mas você consegue entender também a responsabilidade do servir ao reino, de estar fazendo algo em nome do Senhor, de estar fazendo algo em prol do reino do Senhor. Você consegue entender a importância que é nós estarmos fazendo algo que o Senhor nos comissionou para fazer. Ou seja, o Senhor deixou o servir. O Senhor deixou a parte de ser um voluntário para o reino, um voluntário ao Senhor, uma forma de nós também ministrarmos a vida de pessoas. A forma também de nós tocarmos a vida de pessoas. De nós sermos a extensão daquilo que Cristo começou. Ou seja, nós temos esse comissionamento do Senhor. Vamos servir ao Senhor? Vamos servir, mas vamos servir em nossa totalidade. Vamos servir em nossa totalidade. Ou seja, então eu levo todos aqueles que estão comigo a entenderem isso. Eu levo isso, né, para todos, para que os meus filhos, para que o que eu faça não pare em mim, mas para que os meus filhos lá na frente, mesmo quando eu não estiver mais aqui, continuem servindo ao Senhor. Ou seja, levantem sua mão também e estabeleçam uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Não porque eles viram o pai deles servindo, mas porque eles entenderam o princípio do servir. Sabe, nós precisamos então estabelecer esse padrão para as nossas vidas. Temor ao Senhor, integridade em tudo o que fazemos e a fidelidade com o Senhor. Não é um temor ao homem, não é a integridade diante de um homem, e não é a fidelidade diante de um homem, mas tudo isso diante do Senhor. Então, quando falo eu e minha casa, serviremos ao Senhor, eu estou estabelecendo esse princípio para dentro da minha família. Eu estou estabelecendo esse princípio para dentro da minha casa. Nós serviremos ao Senhor, mas nós serviremos em temor. Nós serviremos em integridade. E nós serviremos em fidelidade ao Senhor. Então nós precisamos estabelecer isso. Sabe por quê? Porque o nosso serviço deve ser coerente com aquilo que nós acreditamos. O nosso serviço precisa ser coerente com a palavra do Senhor. O nosso serviço precisa ser coerente com os princípios do Senhor. Então, mesmo que eu não faça algo na igreja local, mesmo que eu não faça algo internamente, ou seja, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições de servir em um culto. Eu não tenho condições de fazer algo aqui. Amém. Eu não estou ninguém obrigado e cada um entende a sua possibilidade. Mas com o entendimento de que mesmo não servindo a casa do Senhor local, a igreja local, eu preciso entender que a minha vida precisa obrigatoriamente servir ao Senhor. Que quando eu escolhi entregar a minha vida ao Senhor, eu escolhi também servir ao Senhor. Ou seja, eu escolhi colocar a minha vida em prol do reino. Eu escolhi que tudo aquilo que eu faça seja para honrar o nome do Senhor. E sabe, quando eu falo dessa continuidade geracional, de nós levarmos todos aqueles que estão conosco a levantarem as suas mãos e estabelecerem essa aliança, esse compromisso com o Senhor. Estamos entendendo, e eu gostaria de falar aqui 3 fases que fazem parte, né, da identidade do nosso voluntariado, né, para que você possa entender um pouco. Aqueles que servem por um impacto eterno. Ou seja, nós estamos fazendo algo que não vai parar aqui. Nós não estamos fazendo algo que vai parar quando nós pararmos de servir. Mas nós estamos fazendo algo que irá continuar de geração em geração,
com o entendimento desse impacto eterno. Ou seja, nós estamos servindo para a salvação de pessoas. Nós estamos servindo para que pessoas sejam salvas. Assim como nós um dia entregamos a nossa vida para o Senhor. Então nós precisamos estabelecer esse princípio com esse entendimento. Nós servimos por um impacto eterno. Aqueles que têm o amor como raiz. Ou seja, esse entendimento de que desse temor traz esse amor como uma raiz do nosso serviço. Como a raiz da nossa entrega ao Senhor. Aqueles que servem por amor a Deus e às pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos honrando ao Senhor, não é verdade? Tudo aquilo, quando nós nos levantamos de manhã, nós estamos nos levantando para honrar o nome do Senhor. Nós estamos nos levantando por amor ao nome do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia deve honrar ao Senhor. E então nós demonstrarmos o nosso amor ao Senhor. Nós demonstrarmos o nosso amor ao Senhor através da nossa entrega e do nosso amor às pessoas. Sabe, você consegue entender que o nosso ministério e o seu ministério, meu irmão, não é feito em uma plataforma? Será que todos aqui conseguem entender que o nosso ministério não é feito com um microfone na mão? Será que todos nós entendemos que o nosso ministério não é feito de um título? O nosso ministério é feito muitas vezes quando ninguém está vendo. Nosso ministério muitas vezes é feito em um momento de intercessão, quando nós estamos intercedendo por alguém. Quando nós muitas vezes estamos no nosso quarto e estamos intercedendo pela vida de uma pessoa, nós também estamos exercendo o nosso ministério. Nós também estamos exercendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe, tudo aquilo que vem depois, a plataforma, o título, tudo isso é apenas uma extensão daquilo que já começou há muito tempo. É a extensão daquilo que já foi feito lá atrás. É a extensão de um ministério que começou lá atrás. Sabe, então nós precisamos, e muitas vezes, dar esse entendimento. Eu não posso servir no Alcance Kids, porque o meu chamado é tal. Meu irmão, o Alcance Kids é o Ministério Infantil, na verdade, O Ministério Infantil é um dos ministérios que mais treina pastores. É um dos ministérios que mais treina, futuros pregadores. Nós vemos, do Ministério Infantil, quantos ministérios saem de lá, não é verdade? Onde estão os professores do Ministério Infantil? Levante sua mão. Glória a Deus. Nós honramos a vida de vocês porque vocês estão ministrando a vida dessas crianças. De estabelecer esse princípio. Muitas vezes nós não fazemos algo para o Senhor, porque nós estamos esperando outra coisa acontecer. Mas enquanto aquilo não acontece, eu continuo servindo ao Senhor, independente do local. Independente da forma, independente do lugar. E eu estabeleço isso. Eu estabeleço isso para os nossos filhos. Nós precisamos estabelecer isso para a nossa casa. Estabelecer esse princípio para o Senhor. Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 6, e o louvor, por favor. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumulto, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre açoites, privações, sobre tristeza.
Apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre coisas que não são muito boas. Não são nada boas. Aqui apóstolo Paulo está falando sobre tumultos, sobre um trabalho árduo, noites sem dormir. Sabe, aqui apóstolo Paulo ele está falando sobre um tempo né, e até o título aqui é os sofrimentos de Paulo. Mas, sabe, nós precisamos entender que o servir ao Senhor não necessariamente e muito provavelmente nós passaremos por muitas coisas às vezes ruins. Sabe, nós poderemos sofrer às vezes perseguição, poderemos sofrer às vezes difamação, poderemos sofrer muitas vezes pessoas nos caluniando, sabe, pessoas, né, enquanto nós estamos às vezes com o coração, né, totalmente voltado ao Senhor. E nós muitas vezes ali tentando fazer o nosso melhor e buscando fazer o nosso melhor. Nós tentamos entregar muitas vezes o nosso máximo e às vezes nós sofreremos difamações. Muitas vezes nós entregando o nosso máximo e o nosso melhor, nós ainda teremos pessoas que irão o quê? Falar mal daquilo que nós estamos fazendo. Sabe, muitas vezes nós paramos aí. Muitas vezes nós paramos aí. Sabe, porque muitas vezes nós servimos, nós fazemos o máximo, mas não é suficiente. Sabe, de nós olharmos e falarmos, meu Deus do céu, mas não é suficiente mesmo assim, ainda estão me criticando. Sabe, eu estou aqui às vezes fazendo algo e estão criticando o meu sorriso. E estão criticando algo que eu estou fazendo. Sabe, o apóstolo Paulo aqui, ele está nos trazendo esse entendimento. Sabe que servir ao Senhor, muitas vezes nós iremos enfrentar coisas difíceis. Muitas vezes nós iremos passar por perseguições. Muitas vezes nós iremos passar por coisas que nós não gostamos e não queremos passar. Sabe, de nós, muitas vezes, sofrermos algo que nós vamos, meu Deus, que injustiça é isso. Eu estou aqui, sabe, servindo ao Senhor e a minha família por trás falando mal daquilo que eu estou fazendo. Eu estou aqui, parece que ninguém olha para mim e que nada do que eu faço é suficiente. Sabe, o apóstolo Paulo está aqui trazendo, sabe, esses momentos de sofrimento. Mas na continuidade ali, Paulo ele diz assim no verso 6: no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Sabe, há uma diferença ali. Porque a todo momento ali o apóstolo fala assim, em sofrimento, em privação. Mas mesmo em sofrimento, eu estou no Espírito Santo. Mesmo em privações, eu estou na palavra de Deus. Mesmo em perseguições, eu estou no poder de Deus. Você consegue entender essa diferença? De que mesmo que eu passe algo, mesmo que em privações, não é o lugar onde eu estou. Mesmo em perseguição, eu estou no poder de Deus. Eu estou na palavra de Deus. Eu estou no Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele está trazendo essa diferença para as nossas vidas que nós precisamos entender. Sabe que o servir, o fazer a obra de Deus, o entregar a sua vida para o Senhor, pode trazer muitas coisas que parecem ruins. Esses dias um irmão falou para mim, meu Deus do céu, pastor, esses dias eu quis desistir. Que eu voltei para a igreja. E parece que as coisas continuaram e pioraram. As coisas pioraram. Sabe, ou seja, muitas vezes a gente vem e a gente entrega nossa vida e a gente acha que nós servindo ao Senhor, as coisas vão ser perfeitas. A nossa vida não vai ter problema. Mas aqui, o apóstolo Paulo está falando do sofrimento dele. Mas aqui o apóstolo Paulo está trazendo essa diferenciação para as nossas vidas. Que mesmo diante do sofrimento, não é esse o lugar onde nós estamos. Diante da dificuldade, não é esse lugar que nós estamos. Diante da perseguição, não é esse lugar que nós estamos.
outros. Apóstolo Paulo aqui ele está trazendo essa diferença para as nossas vidas. Que o lugar que nós estamos não é o lugar de sofrimento. Que o lugar que nós estamos não é o lugar de perseguição. O lugar que nós estamos não é um lugar de calúnia. O lugar que nós estamos não é um lugar ruim. O lugar que nós estamos, por mais que aos olhos humanos possa parecer difícil, possa parecer ruim, possa parecer o pior lugar, possa parecer a pior decisão, apóstolo Paulo aqui ele está nos mostrando que não é esse o lugar onde nós estamos, mas nós estamos em Cristo Jesus. Mas nós estamos no Senhor. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. Nós estamos debaixo do poder de Deus. E é através disso que nós servimos. E é através disso que nós fazemos. É através disso a nossa aliança com o Senhor. É através disso que nós entregamos, os nossos dias para servir ao Senhor. Para honrar o nome do Senhor. Então, por mais que às vezes a decepção fez com que você tivesse parado de fazer algo para o Senhor, o que a palavra do Senhor nos traz de entendimento não é aquele lugar que você deve estar. O que a palavra do Senhor traz de entendimento não é esse lugar que a sua família precisa estar. O lugar que a sua família precisa estar é outro. É no Senhor. É debaixo do poder do Senhor. É na palavra de Deus. E é através disso que nós fazemos. Na palavra da verdade. No poder de Deus. Com armas na justiça. Quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra. Por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Você consegue entender isso aqui? O apóstolo Paulo está falando de coisas que aos olhos humanos é ruim, mas que nós tivermos o entendimento de que para quem nós estamos fazendo, isso não é nada ruim. Aqui está falando aqui, desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, a glória não é nossa. Por mais conhecido que nós somos, por maior nome que nós podemos ter, nós precisamos entender que diante do Senhor, nós precisamos ser, para as pessoas, nós precisamos ser desconhecidos. Tamanha honra que nós damos ao Senhor. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Ou seja, nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor de tal forma. Sabe que parece que nós não estamos mais vivendo. Mas é através disso, esse entendimento. Espancados, mas não mortos. Ou seja, por maior a perseguição, por pior coisa que nós possamos sofrer, nós vamos ter esse entendimento que nós não estamos mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Meu irmão, pessoas irão nos entristecer. Pessoas irão fazer coisas para nós que irão nos entristecer. Nós podemos estar em um momento de tristeza. Nós podemos estar entristecidos. Mas meu irmão, eu amo vocês. Mas meu irmão, uma declaração pública. Mas, meu irmão, nós sempre estaremos alegres. Sabe? Há 2 semanas eu passei por um momento difícil. E eu estava num culto aqui, eu não estava nada bem. E eu quero testemunhar a importância que nós podemos ter um para os outros. E eu não estava nada bem. E na segunda-feira eu recebo uma mensagem de um irmão que eu nem imaginava. E ele me mandou assim: pastor, eu percebi que você não estava bem. Aquela mensagem para mim
foi como um refrigério. Você consegue entender a importância que nós temos uns para os outros? Que o nosso servir não é apenas, às vezes, entregando um papel, ou às vezes recepcionando alguém ali. Mas nós, às vezes, com uma simples mensagem, nós também estamos servindo ao Senhor. Nós estamos trabalhando em prol do reino do Senhor. E estamos tocando a vida de pessoas. Sabe, nós olhamos para isso com esse entendimento. Sabe, por mais que eu possa estar entristecido, mas eu permaneço alegre. Porque não é na circunstância que faz quem eu sou, mas é aquilo que eu vivo no Senhor. Ou seja, às vezes a dificuldade fez com que você parasse. Às vezes a dificuldade fez com que você deixasse de servir ao Senhor. Às vezes porque pessoas te feriram. Às vezes porque passou por algo e você parou de servir ao Senhor. Passou por algo que você falou, eu não quero mais. A partir de agora eu quero ficar sentado e eu não vou fazer mais nada. Sabe, quando nós olhamos para essa passagem, quando nós olhamos para isso que Paulo está falando aqui, que Paulo está nos mostrando que, de verdade, aquilo que nós estamos passando, não quero menosprezar ninguém, ou os sofrimentos de ninguém. Mas quando nós olhamos para o que Paulo passou, nós olhamos e falamos, meu Deus, o que é que nós estamos passando? Quando nós olhamos para tudo aquilo, mas nós temos esse entendimento, e precisamos trazer esse entendimento para as nossas vidas, de que eu estou fazendo isso para o Senhor, independente do que eu faça. Eu quero tocar a vida de pessoas. Independente se vão sair falando mal de mim, e eu quero te falar, meu irmão, vão falar mal de você. Vão falar mal de você, porque sempre tem alguém que fala. Sempre tem alguém que não está feliz. Sempre tem alguém que vai querer criticar. Sempre vai ter alguém que vai querer fazer algo. Sabe, mas o nosso coração, em hipótese alguma, pode estar nisso. O nosso coração, em hipótese alguma, pode estar no que pessoas fazem para nós, mas naquilo que o Senhor fez por nós. Em hipótese alguma, o nosso coração deve estar no momento de tristeza, mas na alegria vinda do Senhor. Em hipótese alguma, o nosso coração deve estar nas ofensas das pessoas, mas no sacrifício do Senhor para nós. Então, quando eu trago esse entendimento para mim, eu tenho essa convicção. Eu preciso arregaçar as minhas mangas. Eu preciso arregaçar as minhas mangas e fazer algo em nome do Senhor. Eu preciso arregaçar as minhas mangas e fazer algo para tocar a vida de pessoas, para que outras pessoas também possam receber aquilo que eu estou recebendo, para que outras pessoas também possam receber e ser impactadas pelo Senhor, da mesma forma que eu sou impactado pelo Senhor. Você pode ficar de pé? Então eu preciso estabelecer esse princípio na minha vida. Eu preciso estabelecer esses padrões para dentro da minha casa. E eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor e não para os homens. Eu preciso estar com os meus olhos no Senhor e no privilégio que é fazer essa obra. No privilégio que é tocar a vida através daquilo que eu faço, através do meu servir. O privilégio que é eu poder fazer algo, sabe, pessoas serem impactadas através da minha vida. Amém?